Saudações a vocês que acompanham este canal. Sejam bem-vindos ao PLME, Projeto de Leitura do Manual de Epicteto, número 7. Neste vídeo, falaremos da entrada de número 6, ou capítulo 6, do Encheiridion de Epicteto de Hierápolis. Como sempre, fazendo uso da tradução de Alfredo Julian e Aldo Dinucci, que foi colocada em domínio público, de maneira muito gentil por eles, há alguns anos. Aqui embaixo você pode acompanhar tanto o trecho que está sendo lido e comentado, quanto ter um link para o PDF do Manual de Epicteto nessa tradução. Então vamos falar aqui deste trecho, vamos lê-lo e posteriormente comentá-lo com mais vagar. Sexto capítulo. Não te exaltes por nenhuma vantagem de outrem. Se um cavalo dissesse, exaltando-se, sou belo, isso seria tolerável. Mas quando tu, exaltando-te, disseres, possuo um belo cavalo, sabe que te exaltas pelo bem do cavalo. Então, o que é teu? O uso das representações. Desse modo, quando utilizares as representações segundo a natureza, aí então te exalta, pois nesse momento te exaltarás por um bem que depende de ti. Todo este trecho é dominado pelo verbo aqui invertido como exaltar-se, né? Pelo verbo epairo, que justamente quer dizer levantar, alçar, né? Colocar para cima, num sentido, sobretudo, metafórico neste caso. Então, exaltar-se, a tradução escolhida pelos tradutores é essa, tem, desde sempre, também uma acepção metafórica, que é justamente algo como sentir-se bem consigo próprio. E muitos dicionários colocam acepções mais claras no sentido comum, como orgulhar-se ou envaidecer-se. Agora veja-se que esses verbos têm uma conotação um pouco negativa, né? Às vezes muito negativa, e discutiremos aqui o que Epicteto pode querer estar dizendo. Então vamos linha a linha, frase a frase. Não te exaltes por nenhuma vantagem de outrem, né? Um termo que é vertido como vantagem está ligado a um verbo que é protereo, né? Que é, enfim, estar na frente, enfim, ser o primeiro. Então é uma vantagem, veja que vantagem provavelmente vem do francês avantage, que é estar avant, estar na frente, né? Então vantagem aqui é uma boa tradução, primazia, superioridade, qualquer coisa do tipo mérito superior, qualquer coisa do tipo caberia, né? Então, não te exaltes por nenhuma vantagem de outrem. Você não deve se exaltar, se sentir esfuziante interiormente por uma vantagem, por uma superioridade, por algo melhor que seja de outro ser. O fundo desta discussão, como é bem observado por Aldo Dinucci, é a noção de areté. Areté, que é um termo que não comparece no Manual de Epicteto, é uma noção muito importante na cultura grega e na filosofia estoica também, que diz respeito à excelência, né? Diz respeito ao que torna um ser o melhor possível, excelente. Veja-se que areté tem uma ligação com aristos, que é melhor, né? É um superlativo. Então, nós temos aí a excelência que está no fundo disso tudo, e se o indivíduo nota uma excelência em outra pessoa, não faz sentido, de um ponto de vista estoico, exaltar-se por causa disso. Se sentir bem por causa de uma coisa que é de outro ser. E aqui se está falando da posse material, sobretudo, né? Então, o exemplo que será dado é de uma posse, né? De algo que o indivíduo pode ter. Se um cavalo dissesse, exaltando-se, sou belo, isso seria tolerável. Então aqui ele parte para uma espécie de absurdo em que um cavalo pode dizer
que ele é belo, né? Que ele tem essa areté, que ele tem essa boa qualidade. Né? Ele poderia dizer que é forte, que é robusto, né? que carrega tudo aquilo que se lhe coloca em cima, mas aqui é sou belo. Então, o indivíduo que tem um belo cavalo vai se exaltar por causa disso, vai se envaidecer por causa disso. Né? Mesma coisa para objetos inanimados. Um indivíduo que tem um belo automóvel vai se exaltar por causa disso, vai se orgulhar por causa disso. É um nonsense, né? É uma insensatez para a visão estoica. O sujeito que tem uma bela casa vai se sentir orgulhoso por causa disso. De um ponto de vista muito estrito, o fato de você ter um objeto belo ou, enfim, cobiçado, nada tem a ver com o que você é. Né? Então, se você vai se orgulhar de alguma coisa, se você vai se exaltar com alguma coisa, orgulhe-se ou exalte-se com suas próprias qualidades, e não com qualidades de coisas que estão à sua mão. Né? Posses suas. Mas quando tu, exaltando-te, disseres, possuo um belo cavalo, sabe que te exaltas pelo bem do cavalo. Então aquele que se sente orgulhoso por conta de coisas que não são da sua própria interioridade, por assim dizer, está se exaltando por bens alheios. Está confundindo o domínio daquilo que depende dele, daquilo que é seu encargo, do domínio do que não depende dele, do que não é seu encargo. Então, aqui existe a dicotomia do controle, ou teorema ontológico, como, digamos assim, o pano de fundo. Então, o indivíduo orgulhar-se de coisas que estão a seu redor, nada tem a ver com as características interiores desse sujeito. Se ele vai se orgulhar de alguma coisa, ele deve se orgulhar das suas características internas e não dos objetos que o cercam, né? Mesmo das pessoas que o cercam. Então, o que é teu? O uso das representações. Então, o que é propriamente evhemin, o que depende de nós, né? Algo que é encargo nosso, o uso das representações. Então, crescis fantasion. As chamadas fantasiae são as representações ou impressões. É a maneira como os nossos sentidos têm interface com o mundo. Nós não temos acesso ao mundo em si, mas às representações do mundo, coisas que vêm dos nossos sentidos. Né? E fazer um uso dessas representações de acordo com a natureza é aquilo que garante um bom fluxo de vida. A serenidade, a ausência de paixões, é aquilo que é a marca de uma sabedoria possível. Então, ter esse bom uso das representações, o bom uso das impressões interiores é o que nos cabe, é aquilo que é nosso propriamente. E se nós fazermos um bom uso dessas representações, quer dizer que, então, estamos fazendo o melhor uso da vida possível. Então, se nós fizermos as coisas direito, teremos bons resultados. O bom uso das representações nos garante uma vida mais tranquila, mais significativa. Ao contrário, nos atrelarmos ao bem que é de outras coisas, que é de objetos exteriores, de seres exteriores, nos traz necessariamente perturbações, nos traz necessariamente uma situação na qual nós caímos naquilo que procuramos evitar. Se nós nos orgulhamos dos bens do cavalo, para usar o termo de Epicteto, o que acontecerá se esse cavalo vier a se perder, ou vier a ser roubado, ou vier a morrer? Nós vamos nos sentir pessoalmente atingidos. Isso, para um estoico, não é viver bem. Desse modo, quando utilizares as representações segundo a natureza, que é o que a filosofia estoica se propõe a ensinar, usar as representações segundo a natureza e entender de que maneira nós apreendemos a realidade para melhor navegarmos nessa realidade, aí então te exalta. Aí então sinta-se bem consigo mesmo, pois nesse momento te exaltarás por um bem que depende de ti, por uma coisa que está efetivamente sob seu controle, sob seu controle, não por outras coisas. Aqui nós podemos
discutir brevemente essa questão da exaltação, né, e esse conselho de Epicteto e a maneira como ele contrasta com um determinado senso comum que eu diria que está muito impregnado da visão cristã. Né? Para o cristianismo não há pecado maior que o orgulho, a vaidade, né? A chamada supérbia, acreditar-se acima dos outros e, por exemplo, sentir-se bem consigo próprio por ter uma qualidade melhor que a dos outros, ou sendo isso verdade ou não, né? É algo que conduz a um caminho de perdição. Né? E nosso senso comum está bastante impregnado dessa visão, né, de que o orgulho é ruim e a modéstia e a humildade são boas. Eu não tenho nada contra essa maneira de ver as coisas, eu fundamentalmente concordo com isso. Né? Há apenas algumas nuances aqui que eu gostaria de trazer, que são mais ou menos as seguintes. O indivíduo também pode se sentir muito orgulhoso por ser humilde ou por demonstrar-se humilde. Então, no fundo, o que me parece estar em discussão, ou a discussão que me parece ser suscitada pela leitura deste trecho é a seguinte: se você vive bem e percebe que age bem em determinados momentos, esse possível contentamento que você tem consigo mesmo é uma coisa culpada ou não? É uma coisa viciosa ou não? Muitos cristãos, não vou dizer que todos, porque há opiniões que divergem, talvez fossem levados a crer que esse contentamento que o indivíduo tem consigo próprio, quando age bem, é algo não saudável, que pode tornar-se um orgulho, uma soberba. A visão da antiguidade greco-romana é que esse contentamento que o indivíduo pode sentir consigo próprio é algo legítimo. E é evidente que é bastante difícil pensar numa vida razoavelmente bem resolvida, por assim dizer, se diante de desafios colocados pela vida nos quais o indivíduo acabou se saindo bem, de maneira ética, ele não puder nem mesmo sentir um breve contentamento consigo mesmo. Então é complicado pensar que mesmo esse breve contentamento consigo próprio, esta breve exaltação com algo que o indivíduo fez, sejam coisas ruins, não saudáveis. Então aqui existem duas visões que se contrastam, uma visão greco-romana, na qual essa exaltação consigo mesma é uma coisa razoavelmente legítima, e uma visão cristã, segundo a qual essa exaltação consigo próprio é uma coisa que é não saudável, não boa, né? Que pode conduzir o indivíduo à perdição, à perda da sua alma. Né? Eu me lembro que, por exemplo, um autor cristão importante, Gilbert Keith Chesterton, diria exatamente o contrário de Epicteto. Diria que o único orgulho saudável, por assim dizer, é aquele orgulho que o indivíduo tem por uma coisa que não é dele. Tá certo? Então, orgulhar-se de um filho, orgulhar-se de alguma coisa que o indivíduo tenha feito, né, da sua própria arte, do seu próprio trabalho, da sua própria família, do seu próprio país, enfim. Seriam coisas que não conduziriam a um orgulho, segundo a visão cristã, pecaminoso e que leva o indivíduo para a perdição. Eu coloco a questão dentro desta perspectiva do contentamento que o indivíduo pode ter. Né? Não querendo defender aqui o orgulho, evidentemente que eu absolutamente não estou, digamos assim, isento disso. Né? Acho que bem pelo contrário. Né? Mas esse contentamento é algo que o indivíduo não pode sentir
ou ele pode sentir. Não estou falando aqui do orgulho acabado, da soberba, enfim, do fato de um sujeito ser intragável por ter alguma característica melhor ou percebida como superior ou, enfim, rara, qualquer coisa do tipo. Estou falando somente de um certo prazer que a pessoa pode ter, né, ao saber que está dando o melhor de si em determinados momentos ou em determinadas áreas. Então, fica aqui esta discussão, a questão está em aberto, eu não vou resolvê-la, né? Cada um pense com a sua própria cabeça. Se você gostou deste vídeo, eu peço a gentileza de dar um joinha, clicar no like, inscrever-se no canal, compartilhar este vídeo e nós nos vemos no próximo vídeo falando de mais um capítulo ou entrada do Manual de Epicteto. Muito obrigado, um abraço, até mais, tchau.